E aí, pessoal, tudo bom? Então, eu vou dar aqui a continuidade no estudo do conteúdo do PET, certo? Que é a parte de análise combinatória, tá? No vídeo anterior, na aula passada, na semana passada do PET, a gente viu o princípio fundamental da contagem, certo? Que era como a gente descobre quantas opções a gente tem combinando uma certa quantidade de roupas, certo? Que foi dada no exemplo anterior. A menina lá, ela tinha 3 camisas e 2 bermudas. E aí a gente viu quantas possibilidades de looks ela tinha para montar com essas roupas que estavam disponíveis, certo? Bom, nessa semana 2, a gente já entra com um outro conceito, certo? Que é um conceito bem simples, pessoal, que é o conceito da multiplicação e da adição, certo? Quando que a gente vai usar a multiplicação, que foi o caso do conteúdo anterior, certo? Ou quando que a gente vai usar a soma, certo? Para somar as possibilidades que a gente tem de escolha, tá? Tá, vamos lá. No PET, pessoal, da semana 2, foi disponibilizado esse exemplo aqui, ó. Existe um restaurante, na verdade, 2 restaurantes, certo? Que eles disponibilizam esses 2 cardápios aqui. Bom, você tem opção de ir em 2 restaurantes e em cada um desses restaurantes existe um cardápio diferente, certo? E aí é que tá. Se você tem um cardápio em um restaurante, você tem a quantidade de pratos que você consegue montar. Se você vai no outro restaurante, você tem a quantidade de pratos que você também consegue montar, certo? Só que como são restaurantes diferentes, são pratos diferentes. Então aí você tem certa quantidade de possibilidades em um, certa quantidade de possibilidades em outro. Vamos analisar isso aqui com calma, tá? Vamos lá. Se você entra nesse primeiro restaurante aqui, ó, certo? No restaurante Come Bem. Você tem aí 6 opções de pratos, 4 tipos de bebidas e 4 tipos de sobremesas, certo? Bom, usando o método que eu mostrei para vocês no vídeo passado, se a gente tem que escolher entre pratos, bebidas e sobremesas, é só a gente criar as lacunas, certo? Referentes, tá? Aqui a gente tem o prato, certo? Aqui a gente tem a bebida, certo? E aqui a gente tem as sobremesas, certo? Bom, quantas opções de pratos a gente pode escolher? A gente vê aqui que a gente tem 6 opções de pratos, certo? Quantas opções de bebidas a gente tem para escolher? A gente tem 4 opções de bebidas, certo? E quantas opções de sobremesa a gente tem para escolher? A gente tem aqui 4 também opções de sobremesa para escolher, certo? Pessoal, aí é que entra a característica da semana 2, certo? Quando que a gente vai saber se a gente multiplica ou se a gente soma, certo? A gente só precisa, pessoal, ficar atento ao que a gente fala quando a gente está se questionando, certo? Fica observando aí, ó, num prefixo entre e ou, tá? Olha aqui, por exemplo, ó, a gente tem 6 opções de pratos, certo? E 6 opções de bebidas e 4 opções de sobremesa, certo? Sempre que a gente usa a palavra e, a gente vai usar aí a multiplicação, certo? Por quê? Porque uma escolha depende da outra, certo? E aí é que a gente usa a multiplicação. Quando a gente usa o prefixo ou, a gente vai usar aí a adição, certo? Eu vou explicar isso aqui com um pouquinho mais de calma no decorrer do exemplo, tá? Mas vamos lá. Aqui a gente está montando as opções no primeiro restaurante, certo? Bom, a gente tem 6 opções de pratos, tá aqui, e 6 opções de bebidas, 4 opções de bebidas, desculpa, né? Então a gente já usa aqui a multiplicação e multiplicação também, 4 opções de sobremesa, certo? Então aqui, na verdade, nesse primeiro restaurante Come Bem, quantas opções a gente consegue montar usando esse cardápio aqui, ó? 6 vezes 4, 24, certo? 24 vezes 4, a gente vai ter a quantidade de opções que a gente consegue montar aí, certo? 24 vezes 4, a gente vai dar 4 vezes 4, 16, certo? 16 foi 1, 8,
96 opções de pratos diferentes, certo? Bom, aqui a gente resolveu no primeiro restaurante, certo? Que é no restaurante Come Bem. Vamos resolver aqui agora do segundo restaurante, tá? Aqui a gente vai resolver o segundo restaurante. A gente tem o que para escolher? Novamente, a gente tem aí o prato, certo? A gente tem aí a bebida e a gente tem também a sobremesa, certo? Quantas opções de prato a gente tem? A gente tem 4 opções de prato e 2 opções de bebidas e 3 opções de sobremesa, certo? Bom, quantas possibilidades a gente tem, ou seja, quantos pratos a gente consegue montar com esse cardápio aqui do buffet Prato Chique, certo? Bom, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24 opções de pratos no segundo restaurante, certo? Então, pessoal, o que acontece? Ó, se eu tenho 96 opções no primeiro restaurante e também tenho 24 opções no segundo restaurante, a única coisa que eu preciso fazer são somar as duas possibilidades. Por quê? Ou eu vou no restaurante Come Bem, ou eu vou no restaurante Prato Chique, certo? Então, ó, como eu usei o prefixo ou, né, que eu tenho que escolher entre o restaurante Come Bem ou o restaurante Prato Chique, eu só preciso somar as possibilidades, certo? Que 96 mais 24, daí, na verdade, 130 opções, certo? Desculpa, 120 opções, tá? Então, na verdade, é aí que a gente usa o prefixo i ou, certo? Ou seja, quando a gente usa a multiplicação ou a adição, certo? Quando uma coisa depende da outra, certo? Por exemplo, todas as opções aqui, ó, depende do restaurante Come Bem, certo? Então, a gente usa a multiplicação. Todas essas opções aqui, a gente depende do restaurante Buffet Prato Chique. Então, a gente também usa a multiplicação. Como a gente vai escolher entre o restaurante Come Bem ou o restaurante Prato Chique, a gente soma as possibilidades, né? Então, só em resumo, a gente vai ver quantas possibilidades a gente tem no Come Bem, que são 96, né? E também calcular quantas opções a gente tem no Buffet Prato Chique. E aí, como a gente tem 96 no primeiro restaurante e 24 no segundo restaurante, é só somar para ver quantas possibilidades a gente consegue encontrar, tá?